Bom dia, tudo bem com você? Bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje nós falaremos sobre gráficos e tabelas. Eu sei que vocês já fizeram várias atividades envolvendo gráficos e tabelas e no caderno base de vocês, no caderno 2, vocês terão algumas a partir da atividade 22 sobre diferentes gráficos e tabelas. Então, hoje a professora vai explicar para vocês um pouco mais sobre o que são os gráficos e tabelas e apresentar para vocês um passo a passo para vocês realizarem as atividades, ok? A atividade está na sua página 24 e 25 do seu caderno base. E a atividade que você vai fazer é a 22 até a 24. Gráficos e tabelas. O que são gráficos e tabelas? Quais são as funções dele? Qual a função de cada um deles? Onde podemos encontrá-los? Os gráficos e as tabelas estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, nossos livros didáticos, entre outros meios de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação envolvendo os números, ok? Então, ele organiza esses números, esses dados, para que a gente consiga visualizar melhor. Olha lá, os gráficos e tabelas são usados para melhor visualização de informações. Organiza e resume os dados, não se esqueçam disso. Então, os gráficos e tabelas, quando você pensar neles, você vai ter um monte de informações de forma organizada, ou poucas informações, mas de forma organizada. De modo que você vai olhar para ele e já vai saber do que está falando, como que você vai responder, o que ele quer te passar, ok? Esses dados dos gráficos, eles são transmitidos por meio de pontos, linhas ou formas geométricas. Olha lá, eu tenho aí um exemplo de tabelas e um exemplo de gráficos. Aqui eu tenho um gráfico de coluna, é apresentado desta forma aqui, sobre a média do quinto ano A. E aqui eu tenho um gráfico que me fala sobre a média por disciplina desses alunos, tá bom? De português, de matemática, de geografia, de história, e eu posso colocar qual informação eu quiser aí. Então, eu tenho aqui um gráfico com objetivos escolares que me fala aqui a média da turma e aqui a média por disciplina, esclarece melhor por meio das notas de cada um, tá bom? Para 5 disciplinas. Muito bem. Lembraram? Já viram muito isso, não é? E vocês vão estudar gráficos e tabelas durante toda a vida de vocês e também utilizar no dia a dia de cada um de vocês, ok? Eu tenho aqui alguns exemplos de gráficos, tá? Nós temos aproximadamente 6 gráficos que são mais utilizados, tá? Entre eles também temos os gráficos de linhas, de redes e de áreas, mas só que esses eu não vou explicar para vocês no momento. Eu vou falar especificamente sobre os gráficos que estão no caderno base de vocês. O primeiro gráfico que eu trouxe para vocês olharem aí é o gráfico de coluna, ele é o mais utilizado. Observem aí, ó, que nós temos um título que é sobre os alimentos preferidos das crianças da turma. Aqui embaixo eu tenho quais são esses alimentos e aqui do lado a quantidade de crianças, de alunos que gostam, que preferem determinado alimento. Olhando para este gráfico de coluna, eu posso perceber que o alimento preferido da turma é pizza. E o menos, né, que a turma menos gosta aí, são os salgadinhos, certo? Então, sempre observar que eu tenho que olhar aqui para saber qual é a quantidade. Então, olhando aqui, nós temos 10 alunos que gostam mais de pizza. Mas teve uma questão no caderno de vocês que teve bastante erro, porque o desenho, ele finalizava bem no meio, tá? Ele finalizava bem no meio. Muitos alunos erraram essa questão no caderno 1. Se ele está finalizando aqui, ó, no meio, eu tenho que observar que este número não é 9 e nem é 10, tá? Então, era de temperatura.
e o número era 8, depois ia para 10. Qual o número que fica entre 8 e 10? Depois do 8 vem qual? O 9. Então, a gente tem sempre que se atentar aqui, tá? Então, se fosse bem no meio, seria 9,5, dependendo de como está sendo contado. Se é de 1 em 1, de 2 em 2, de 10 em 10, de 20 em 20, a gente tem que observar isso, tá bom? Muito bem. Outro exemplo aí são os gráficos de barra, muito utilizados os gráficos de barras, tá bom? Eles também servem para organizar os números para a gente poder visualizar melhor. E neste gráfico eu estou vendo a quantidade de turistas no Brasil, onde a gente pode perceber que nós temos alguns países aqui e no Brasil, a maior quantidade de turistas que tem aqui no Brasil vem de qual país? Da Colômbia, tá bom? 4.465 turistas. Muito bem. Nós temos aí outro gráfico muito utilizado que nós chamamos de gráfico de pizza, tá? Por quê? Gráficos em pizza porque ele tem mesmo o formato de uma pizza, tá vendo? Sim, aí nesse gráfico. Aqui eu tenho a situação final do aluno, onde o verde, olha a legenda, é reprovado. O vermelho, olha a legenda, reprovado por falta. E o azul, graças a Deus, né, são os aprovados. A maior quantidade de alunos aprovados dessa turma, 73,5. Quando não está escrito aqui no gráfico, eu preciso ter uma legenda para explicar este gráfico, tá certo? Se eu deixo apenas os dados aqui, não vou saber do que estou falando. Este é o gráfico de pizza. Muito bem. Então, aqui a gente vai seguir as nossas explicações sobre a tabela. Falamos do gráfico até agora, vimos alguns exemplos de gráficos, 3 exemplos de gráficos que a gente vai estudar durante muito tempo, inclusive que tem no seu caderno. E a tabela? Embora os dois tenham objetivos semelhantes, a forma com que ele é apresentado para a gente é diferente. A tabela, ela é um conjunto de dados dispostos em números infinitos de colunas e números ilimitados de linhas. O que quer dizer? O que são colunas e linhas? As colunas são essas aqui, ó, tá vendo? E as linhas são essas daqui. Então, eu posso colocar a quantidade que eu quiser de colunas e linhas, dependendo do que eu vou falar, tá bom? Elas podem ser qualitativas. Qualitativas eu posso usar, por exemplo, para falar sobre o tipo de cor de cabelo, tipo de raças de cachorro, cor dos olhos, etc. E quantitativo da quantidade mesmo. Então, quantos alunos eu tenho, qual a idade deles, qual as notas que eles tiraram. Então, relaciona-se com números, tá bom? Ou pode ter as duas informações juntas, conforme a gente vai ver aí mesmo no caderno de vocês. Olha lá, eu quero já começar as explicações do caderno. No caderno de vocês, logo no início das atividades, na página 24, ele me apresenta um gráfico ou uma tabela? Quem disse uma tabela, você acertou. Nós temos uma tabela, né, que a professora Sônia realizou, uma pesquisa sobre a preferência de comidas com seus alunos do quarto ano B. Ela mostrou uma tabela com informações de acordo com os números de votos dos meninos e das meninas. Então, ela fez uma tabela, né? Essa quantidade, 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 1, 2, 3 colunas. E aqui ela colocou a quantidade de menino que prefere macarronada, a quantidade de menino de lasanha e panqueca, a quantidade de cada um. E você vai observar esta tabela e vai responder as questões A, B e C, certo? Observem que às vezes você vai ter que fazer somas e às vezes observar apenas qual é a maior quantidade ou qual a menor quantidade. Muito bem. No segundo exemplo, aqui no segunda atividade, na página 24 ainda, nós temos outra tabela. E ela está falando sobre uma gincana de boliche. Teve 2 partidas. A partida 1 colocou a pontuação de cada aluno e na partida 2 colocou a pontuação de cada aluno. E aqui está pedindo para você somar a quantidade de pontuação. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai somar a quantidade de pontuação de cada amigo. Lembrando, se eu estou somando o João é somente nesta linha, tá?
Então, é 0 mais 2, o João fez 2. O Matheus é nessa linha também, eu vou colocar a quantidade aqui. E aí, você vai responder qual amigo teve maior pontuação, qual teve menor pontuação. Você só vai saber isso depois que você somar todas as pontuações. E somando todas as pontuações, teremos o total de. Quando eu digo todas, então você vai somar todas as pontuações desta coluna aqui, tá? Então, você vai somar todos os números que tiver aqui e você vai colocar o total aqui. Muito bem. Na questão seguinte, nós temos um gráfico ou uma tabela. Nós temos um gráfico. E aí, de acordo com o que a professora falou lá no início, você vai somente observar hoje estes dois gráficos aí e vai fazer um X em qual for o gráfico de coluna, tá bom? Este é o gráfico de coluna ou este é o gráfico de coluna? Você vai fazer um X. Lembrando que o X tem que estar sempre aqui dentro e nunca do ladinho, bem grandão para a professora enxergar. Por hoje, a atividade é essa, tá bom? Na aula seguinte, nós daremos continuidade aos estudos de gráficos e tabelas e a professora vai dar outros exemplos e vamos fazer o passo a passo também, ok? Gostaram da aula de hoje? Sim ou não? Se estivéssemos na sala, a professora poderia organizar para vocês um gráfico ou uma tabela e a gente ia pontuar esses resultados, quem gostou e quem não gostou. Como nós não estamos na aula, a professora vai esperar a participação de vocês e aí vocês podem me contar se você gostou ou não gostou. Estamos na aula, sim, professora, mas não na sala, né, professora? Você falou errado. Mas logo nós estaremos na sala, certo, pessoal? Então, mandem suas atividades para a professora. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Beijos, bons estudos e aguardo as atividades de vocês, ok? Espero que este gráfico tenha sido positivo, que essa tabela também seja positiva. Um beijo.